dos táxis, onde cada corrida pode ser a última. Preparem-se para ouvir histórias de terror, histórias que farão você pensar 2 vezes antes de chamar um táxi na calada da noite. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos contos sombrios. E lembre-se, no mundo dos táxis, nem todos os passageiros chegam ao seu destino. Em uma noite escura e tempestuosa, na movimentada cidade de São Paulo, um táxi cortava as ruas desertas. O taxista, um homem de semblante pálido e olhar penetrante, dirigia com uma calma sinistra, como se estivesse em um caminho sem volta. Naquela noite, uma jovem chamada Ana, voltando tarde do trabalho, acenou para o táxi, aliviada por encontrar um transporte naquela hora. Ao entrar no veículo, Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas ignorou, atribuindo ao cansaço. O taxista, com sua voz rouca e macabra, puxou conversa, fazendo perguntas sobre a vida de Ana, seus sonhos e medos. A jovem, sem perceber, foi entregando sua alma, revelando seus segredos mais íntimos. De repente, o táxi desviou do caminho, entrando em ruas desertas e escuras. Ana, assustada, perguntou onde estavam indo, mas o taxista apenas sorriu, um sorriso frio e cruel. O carro acelerou e a paisagem se transformou em um borrão de sombras e vultos. Ana, em pânico, tentou abrir a porta, mas estava trancada. Olhou para o taxista e seus olhos brilhavam em um vermelho intenso, revelando uma Sushnost maligna. A jovem gritou, mas sua voz se perdeu no uivo do vento e no som do motor. O táxi parou em frente a um portão de ferro, enferrujado e macabro. O taxista saiu do carro e Ana o seguiu, como se estivesse hipnotizada. O portão se abriu rangendo, revelando um cemitério antigo e abandonado. Ana, em choque, percebeu que o taxista era uma alma amaldiçoada, condenada a vagar pela terra, levando almas para o além. Ela era a próxima vítima, e seu destino estava selado. O taxista, com um sorriso sádico, apontou para uma lápide, onde o nome de Ana estava gravado. A jovem, em prantos, implorou por sua vida, mas o taxista apenas riu, um riso ecoante que ecoou por todo o cemitério. Naquele momento, Ana entendeu que sua viagem havia terminado. O taxista a conduziu até a lápide e a jovem desapareceu, fundindo-se à escuridão do cemitério. O táxi então sumiu na noite, em busca de sua próxima vítima. Era uma noite escura e tempestuosa em Ouro Fino, Minas Gerais. Marcos, um taxista veterano, estava na metade de seu turno noturno, esperando por passageiros nas ruas desertas da cidade. Relâmpagos riscavam o céu e a chuva batia pesadamente no para-brisa, criando um ritmo constante e inquietante. De repente, o rádio de Marcos crepitou, anunciando uma chamada urgente. Uma mulher estava presa em uma estrada deserta nos arredores da cidade e precisava de ajuda. Marcos, sempre disposto a ajudar, aceitou a corrida sem hesitar. Ele dirigiu rapidamente pelas estradas sinuosas, com o coração acelerado pela adrenalina e pelo medo do desconhecido. Ao chegar ao local indicado, ele encontrou uma mulher misteriosa, vestida com um longo casaco preto, parada ao lado de um carro avariado. Ela
tinha uma expressão perturbada no rosto e seus olhos pareciam vidrados e vazios. Marcos a ajudou a entrar no táxi e ela lhe deu um endereço que ele não conhecia. Conforme dirigiam pelas estradas isoladas, a atmosfera dentro do táxi ficava cada vez mais opressiva. A mulher permanecia em silêncio e Marcos não conseguia evitar sentir uma sensação crescente de inquietação. Cada vez que ele olhava pelo retrovisor, parecia que os olhos dela ficavam mais sombrios e vazios. Após o que pareceram horas de direção, chegaram a uma casa antiga e abandonada, envolta em trepadeiras e sombras. A mulher saiu do táxi sem dizer uma palavra e começou a caminhar em direção à casa. Marcos, sentindo uma necessidade inexplicável de seguir, saiu do carro e a seguiu. Quando ele entrou na casa, as portas se fecharam com um estrondo e ele se viu preso em um labirinto de corredores escuros. Ecos de vozes sussurrantes e passos distantes pareciam vir de todos os lados. Marcos chamou pela mulher, mas sua voz se perdeu na escuridão. A cada passo, a sensação de terror aumentava. Marcos sentia que estava sendo observado por olhos invisíveis e a temperatura parecia cair a cada minuto. Ele finalmente encontrou um quarto iluminado por uma luz fraca e amarelada. No centro do quarto havia um espelho antigo e empoeirado. Quando Marcos se aproximou do espelho, a imagem refletida não era a dele, mas a da mulher misteriosa. Ela sorriu de maneira sinistra e, em um instante, desapareceu, deixando apenas um eco de risadas macabras. Marcos tentou fugir da casa, mas cada corredor parecia levá-lo de volta ao mesmo lugar. Ele percebeu que estava preso em um ciclo interminável, condenado a vagar pelos corredores escuros para sempre. A história de Marcos se tornou uma lenda urbana em Ouro Fino, e dizem que, nas noites tempestuosas, é possível ouvir os gritos de terror do taxista perdido ecoando pelas ruas desertas. Aqueles que ousam se aventurar pela estrada deserta dizem ver um táxi solitário, dirigido por um homem de olhos vazios, condenado a buscar um destino que nunca alcançará. Em uma noite chuvosa e sombria, nas ruas desertas de uma cidadezinha do interior de Minas Gerais, um taxista chamado Alberto começava seu turno noturno. Ele era conhecido por ser um homem reservado, de poucas palavras, mas sempre presente nas noites mais escuras. Seus olhos cansados refletiam os anos de trabalho e as almas que havia transportado sem fazer perguntas. Certa noite, ele recebeu uma chamada urgente de um cliente desconhecido, pedindo uma corrida até um endereço que Alberto não reconheceu. Mesmo assim, ele decidiu aceitar. Ao chegar no local, encontrou um homem estranho, vestido com um terno antigo e um chapéu que cobria seu rosto. O passageiro entrou no táxi e, com uma voz rouca, disse o destino final: o cemitério da cidade. Durante a viagem, Alberto sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O rádio começou a chiar e os faróis do carro piscavam como se estivessem falhando. Tentando aliviar a tensão, Alberto começou a conversar com o passageiro, mas só recebeu respostas monossilábicas. Algo não estava certo. Ao se aproximarem do cemitério, o passageiro de repente olhou nos olhos de Alberto. Seu rosto estava pálido, quase translúcido, e seus olhos pareciam vazios. Com uma
voz que ecoava no carro, ele revelou ser um espírito preso entre este mundo e o próximo e que precisava da ajuda de Alberto para atravessar para o além. Alberto, mesmo apavorado, concordou em ajudar. Ele seguiu as instruções do passageiro, dirigindo pelo cemitério até chegar a um túmulo antigo. Ao sair do carro, o espírito agradeceu e entregou a Alberto um objeto antigo, um amuleto que, segundo o espírito, protegeria o taxista de qualquer mal. O espírito desapareceu, deixando Alberto sozinho no meio do cemitério. Com o coração acelerado, ele voltou para o carro e percebeu que o rádio havia parado de chiar e os faróis estavam normais. Alberto sabia que aquela noite nunca seria esquecida e que a partir daquele momento sua vida nunca mais seria a mesma. E assim, chegamos ao fim de mais uma jornada aterrorizante. Obrigado por embarcar nessa jornada assombrada conosco. Lembre-se, nas noites escuras e tempestuosas, pense 2 vezes antes de chamar um táxi. O destino pode ser mais sombrio do que você imagina. Se você curtiu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos de terror. Compartilhe com seus amigos que adoram um bom susto e deixe os comentários